Próximo passo, vernizes. Vamos separar em 3 categorias, tá? Verniz para aplicação em veículos, verniz à base de resina e verniz para aditivo. Olha só, eu tenho verniz acrílico, alquídico, poliuretânico, óleo, spray, álcool, láctea ou celulose, efeito craquelê. Vou puxar para a nossa área que é da construção civil, ok? Então vamos lá. Ó. O acrílico é a base de água e seca em 1 hora. Não amarela com o tempo, como os vernizes à base de solvente. Mas não é tão resistente, sendo necessário várias demãos. Então a gente tem um verniz que tu pode, um verniz acrílico, que tu pode diluir em água. Perde a qualidade, tem que botar mais demão, mas é uma solução prática, né? Encontrado em acabamento acetinado, fosco, semifosco e alto brilho. Todas elas nas versões transparentes ou com pigmentos. Então a gente pode comprar um verniz acrílico bem translúcido, que tu passe e realça muito a madeira natural. Como também tu pode comprar alguns que têm um pigmento que acabam escurecendo um pouco a cor natural da madeira. Tem essa opção, tá? Alquídico. Bom, agora já é a base de solvente. Porém mais forte do que os vernizes tradicionais a óleo. Leva de 4 a 6 horas para secar. Aí a coisa complica, né? E a segunda demão só pode ser dada depois de cerca de 12 horas. O acabamento pode ser fosco ou alto brilho, nos tipos colorido e transparente. Tipos modificados, como os vernizes para barcos, são muito duráveis e utilizados como seladores para piso. Se paga o preço por isso. Realça muito mais a qualidade da madeira. Às vezes a gente usa só arquitetonicamente mesmo, porque tem que ter uma qualidade boa de aplicação, o pintor tem que ter controle nesse processo. O ambiente não pode, né, nessas 12 horas de secagem, não pode receber poeira, né, tem que ficar bem reservadinho, senão perde a qualidade final da aplicação. E o verniz poliuretânico, produto à base de solvente, que proporciona acabamento durável resistente a calor e álcool. Leva de 4 a 6 horas para secar e é preciso esperar de um dia para o outro para aplicar a nova demão. É encontrado acabamento fosco e alto brilho. Aí a coisa já pega mais, né? Verniz a óleo. Olha só. É o tradicional acabamento transparente para madeira, feito com óleos e resinas naturais diluída em aguarrás. É o nome técnico de um solvente específico para esse tipo de pigmento. Spray. Bom, é a base de solvente, é encontrado em acabamento fosco ou com brilho e nas versões adequadas para mobiliário ou retoque de produção de pintura. É útil para decorar itens pequenos de formato complicado, mas dispendiosos nas grandes áreas. Se você for pintar verniz e spray, que seja poucas peças ou detalhes arquitetônicos que ficam bem visíveis e teriam a possibilidade de aparecer, caso você usasse pincel, né, as linhas de pintura do pincel. Então você usa spray. Não vai pintar uma grande estrutura com spray, porque aí a coisa complica. Mas é possível, né? Verniz da base de álcool, olha só. É feito diluindo-se goma laca ou outra resina em álcool metilado. É um álcool específico para isso, tá? Seca de 15 a 30 minutos. Tá aí. O álcool, como ele é volátil, bastante volátil, ele carrega, né, as partes para o meio ambiente, fazendo com que o verniz seque bem rapidinho. Então seca de 15 a 30 minutos, formando uma película dura, mas quebradiça, que não é à prova d'água, ou ao próprio álcool. É difícil passá-lo com o pincel, portanto é aplicado com uma boneca, é uma peça, ou sobre uma camada de base antes do esmalte, para certos efeitos de pintura. Compre apenas a quantidade necessária, porque é um produto que não se conserva bem. Abriu, ele entrou em contato com o ar, ele já começa a reagir, e a gente acaba perdendo grande parte do produto se não for armazenado de forma correta, e pode haver desperdício. Laca
ou de celulose, outro tipo de verniz. Produto especial usado em móveis para dar um acabamento durável. É desagradável trabalhar com ele e não se encontra facilmente no mercado. Se bem que o acabamento desse verniz é espetacular. O que a gente vê em móveis ali, parece que virou vidro. Efeito craquelé. Um nome interessante, né? Mas já dá para entender mais ou menos o que significa. É um produto especial usado para dar acabamento de craquelé. O nome é aplicado imprecisamente a dois diferentes tipos. Um é usado entre duas camadas de tinta para deixar rachada a camada superior, enquanto o outro é um sistema de verniz de duas camadas, em que a camada de secagem mais rápida é aplicada sobre uma base que seca mais devagar. E aí ele se torna quebradiço na parte inferior, mas fica com o verniz resguardando ele na parte superior. Então ele é forçado a trincar, quebrar, ou como o próprio nome diz, né, ficar com essa impressão de craquelê, mas a resina superior do verniz acaba resguardando. Detalhes arquitetônicos, né? Tem que ter uma boa técnica de pintura para não se perder a aplicação. Toda vez que a gente aplica tanto a tinta como o verniz, podem aparecer patologias. O que é patologia? Eu posso dizer que são doenças ou problemas de saúde da tinta ou do verniz, que pode surgir por problemas da tinta ou do verniz ou da base onde você vai aplicar. Parede com reboco úmido, madeira úmida, peças de metal que já começaram com oxidação. Então, o nome patologias significa problemas, doenças, defeitos que podem aparecer na pintura. Então vamos lá. Ó. Eflorescência. Gostaria que vocês agora tomassem ciência do seguinte. Vão aparecer nomes técnicos da construção civil que deverão passar a fazer parte do conhecimento do técnico em construção civil. Olha só, eflorescência. Manchas esbranquiçadas que surgem na superfície pintada. Ocorre quando a tinta é aplicada sobre superfície úmida ou quando não se aguarda o tempo de cura de reboco de base, 28 dias. Essa é a definição da norma. E a gente fica pensando, mas tem que esperar 28 dias para curar o reboco? Sim. Há necessidade de que o reboco reaja com o meio ambiente para que todas aquelas moléculas de água que estavam na massa do reboco evaporem naturalmente da massa para que o reboco se torne resistente e não reaja mais com o meio ambiente. Pintou antes, vai dar problema. Dá para ver na imagem ali embaixo, ó, as eflorescências. Tá, até a cor da tinta está diferente. Solução para não acontecer eflorescência: esperar a secagem ou corrigir a infiltração quando for o caso. Imagina que tivesse infiltração. Mas o correto é esperar a cura da parede onde tem o reboco. Bolhas. Quem nunca observou isso aí? Né? Ocorre nas paredes pelo uso de massa corrida ou pela presença de pó na superfície a ser pintada. Solução: a massa deve ser removida e aplicado um fundo preparador e massa acrílica e então dar o acabamento. Então, passou a massa corrida, lixou, remove tudo que tem de poeira, passa o selador, que seria o fundo preparador, e depois vem com a tinta. Se não houver estes cuidados, a tinta começa a aparecer essas bolinhas. E aí tem que lixar, passar o selador e repintar. Então, isso que está aí no quadro são exemplos de patologias. A primeira é a eflorescência. A tinta começa a ficar assim esbranquiçada porque existem sais do reboco querendo reagir com o meio ambiente. Ou criação de bolinhas, que a massa corrida não estava totalmente curada, ou a parede não estava totalmente isenta de pó, e reagiu desta maneira.
saponificação. É isso aí mesmo, tá? A saponificação, devido à alcalinidade da cal, do cimento do reboco em presença de umidade. É muito mais grave do que a inflorescência, tá? Foi pintado tão instantaneamente que o cal nem tinha reagido direito com o meio ambiente, e aí ele quer expulsar parte dos sais, e olha só como é que fica a pintura. Complicado, né? Outro, desagregamento. Destruição da pintura, que desagrega e esfarela, juntamente com partes de reboco. Ocorre quando não se espera a cura do reboco. Tanto a saponificação, como a inflorescência e como o desagregamento, espera o reboco curar no mínimo 28 dias. Se pintar antes, vai aparecer problema com certeza. Descascamento. Esse é o mais comum, né? Ocorre quando a pintura é feita diretamente sobre a caiação, que é cal, né? Pois a aderência na cal não é boa. Ou tinta antiga passa a tinta nova, a tinta antiga ainda quer reagir e aí acaba descascando. Mancha por pingos de chuva. Ali a imagem não aparece muito bem, mas é fácil a gente perceber isso nas pinturas antigas. Ocorre quando os pingos de água caem sobre a pintura recente. A água é arrastada, né? A água arrasta materiais solúveis, causando as manchas. Por azar você pintou numa sexta-feira, final de semana deu uma baita de uma trovoada, o volume muito grande de água escorreu, vou dizer assim, pela parede do prédio, por azar, né? Acabou levando o pigmento, fica aquela mancha de água escorrendo pela parede. Exemplos de patologia: saponificação, desagregamento, descascamento, mancha por pingos de chuva. Crateras, olha só, o nome até assusta, né? Outro tipo de patologia que pode acontecer com as tintas. Indica a presença de óleo, graxa ou água na superfície abaixo da tinta. Ou quando essa é diluída com solventes não indicados, como gasolina e querosene. Até coloquei essas duas palavras, que esses dois produtos não são utilizados como solventes. Tá? Até pode, porque geralmente dissolve a tinta. Tu botou querosene ou gasolina, vai diluir a tinta. Mas olha o que pode acontecer. Crateras, realmente com buracos, porque reage de tal forma com o substrato que acaba trazendo pedaços da alvenaria junto. Fissuras, o famoso casca de laranja, né? Isso é uma foto da fachada de um prédio. Ocorre por tempo insuficiente na hidratação do cal ou por espessura muito grande do reboco, ou por excesso de água na argamassa do reboco. Às vezes nem é a tinta, né? É o reboco que trabalha em função do calor e do frio. Ele tem contrações e retrações e em função do calor e do frio, e acaba transmitindo para a tinta. A tinta não tem essa maleabilidade, provoca fissura. Muito comum em fachadas de prédios aí, né? Enrugamento. Ocorre quando a camada de tinta está muito espessa ou o intervalo entre as demãos foi muito curto, pequeno. Então vamos esperar secar, vamos dar tempo ao tempo, pessoal. Por mais que você queira entregar a obra no prazo, às vezes é o que leva a ter problemas mais tarde de retrabalhos. Não esperou secar a primeira camada, aplicou a segunda de mão, enrugou a tinta. Mais 3 exemplos de patologias. Manchas amareladas. A gente usou essa palavra aí, amareladas, porque a própria norma diz. Mas olha só, ocorre em áreas internas provocadas por gordura, óleo ou até fumaça de cigarro. Esses produtos reagem com os pigmentos naturais das tintas e provocam essas manchas. Tá? Trincas na madeira. Bom, ocorre quando se usa massa corrida para corrigir imperfeições na madeira. Como a madeira ela reage com a umidade do meio ambiente,
no verão, que é mais úmido, ou né, na época de chuva ela se expande um pouquinho, no inverno ela se contrai e ela transmite isso para a superfície e acaba criando essas trincas ali, ó, né? Parece que alguém raspou com a ponta de um canivete, mas é a tinta que não tem essa maleabilidade, enquanto a madeira naturalmente tem. Manchas na madeira. Ocorre na repintura, quando há resíduos de soda cáustica usados para remoção da pintura anterior, ou de solventes que são utilizados para remover a pintura anterior, e esses solventes não deram, né, o pintor não deu tempo para que ele pudesse evaporar para o meio ambiente, ele fica ainda na madeira, você aplica a pintura nova e acaba criando manchas. Vocês podem observar que todas essas patologias, a grande maioria delas é em função de não dar tempo ao tempo. Tempo de curar o reboco, tempo de curar ou evaporar os solventes, e tudo isso causa problemas na pintura, aqui chamado de patologias. Fechou por hoje?